Fala pessoal, nesses dias nós estivemos falando sobre forças e dinâmica, princípios da dinâmica, leis de Newton. E eu acho que é interessante a gente fazer uma questãozinha para a gente tentar contextualizar na prática como que a gente pode ver esse tipo de questão caindo. Então eu acabei trazendo para vocês aqui uma questão da Mackenzie, São Paulo. Diz o seguinte: os blocos A e B abaixo repousam sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa, ou seja, sem nenhum atrito. Em uma primeira experiência, que é essa que é definida aqui à esquerda, aplica-se a força de intensidade F de direção horizontal, com sentido para a direita, sobre o bloco A e observa-se que o bloco B fica sujeito a uma força de intensidade F1. Em uma segunda experiência, desenhada aqui à direita, aplica-se uma força de intensidade F, ou seja, aquela mesma intensidade da primeira experiência, de direção horizontal, só que agora com sentido para a esquerda, sobre o bloco B, em vez de ser sobre o bloco A. E observa-se que o bloco A fica sujeito a uma força de intensidade F2. Então temos aqui as duas experiências demonstradas, e a questão termina assim: sendo o valor da massa do bloco A o triplo do valor da massa do bloco B, a relação F1 por F2 vale o quê? Bem, nessa questão estão envolvidos dois assuntos que a gente acabou de estudar, segunda e terceira lei de Newton. A segunda lei de Newton, porque a gente vai basicamente manipular a equação força resultante igual a massa dos blocos vezes a aceleração. E a terceira lei de Newton, porque a gente vai ver aqui as forças de contato formando pares de ação-reação. Além disso, teremos a oportunidade de apresentar um artifício chamado diagrama de forças dos corpos, onde separaremos cada um dos corpos cujas forças estejam atuando para que possamos imaginar como de fato as forças se distribuem e geram resultados dinâmicos no movimento ou na situação que estamos analisando. Então, se pensarmos na primeira experiência, nós poderemos fazer o seguinte esquema aqui, representado. Vamos pegar aqui o bloco A, deixar separado do bloco B, e a gente vai ter a seguinte situação. Teremos aqui bloco A, bloco B, e vemos que na primeira experiência temos uma força F aplicada no bloco A. Ela se transmite, podemos representá-la aqui, como se ela estivesse sendo aplicada para a direita. Temos a força F. O que acontece? No momento onde há o contato entre o bloco A e o bloco B, nós percebemos que o bloco A ele exerce uma força sobre o bloco B, que nós chamaremos força de A em B, indicando justamente que é o bloco A que está empurrando o bloco B. Em contrapartida, gente, acontece o par-ação-reação, nesse contato que nós temos aqui entre B e A. Então, no momento que A empurrou B e fez a força de A em B, imediatamente surge o seu par de reação, que é a força de B em A no sentido oposto, na mesma direção, com a mesma intensidade, só que com sentido contrário. Então, teremos que essa vai ser a força de B em A. Ok? E o que acontece? O que eu posso dizer, pessoal? Eu posso dizer que o módulo dessa força de A em B é igual ao módulo da força de B em A. E nós vimos agorinha que, pela questão, o que a questão fala, essa força vai ser F1. Com isso, eu acabei de utilizar o diagrama de corpo livre para representar todas as forças que estão atuando nos dois corpos, também aliando os conhecimentos que eu tive sobre a terceira lei de Newton, vendo os pares de ação e reação, ok? E aí agora, gente, eu vou aplicar a segunda lei de Newton. Eu poderia fazer a segunda lei de Newton para os dois blocos, mas eu já percebi, já tive a malícia de entender que o bloco B, ele oferece uma solução muito mais fácil para a gente. Eu vou adiantar aqui, por exemplo, que essa força A em B é igual a F1. Vou escrever aqui, já entendo como módulo, tá ok? Só por que eu estou dizendo isso, gente? Por que eu estou escrevendo isso? Porque eu percebo que, enquanto no bloco A eu trabalharia com duas forças, no bloco B eu trabalharia apenas com uma. Então, vou escrever agora a segunda lei de Newton aplicada para o bloco B na primeira experiência. Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Aqui no bloco B, a força resultante é igual a força AB, que é igual a F1. E ela vai ser igual a massa do bloco B, que a gente vê que é 3 vezes menor que a massa do bloco A. Então, vou chamar a massa do bloco B de M e a massa do bloco A de 3M. E aí vou fazer aqui, massa do bloco B é igual a M vezes a aceleração genérica, que eu ainda não sei qual é. E vou guardar essa informação, deixar ela aqui esperando para um momento que seja oportuno. Bem, agora todo o procedimento que eu fiz na primeira experiência, eu vou fazer aqui para a segunda experiência. Novamente, vou colocar aqui os blocos A e B. Então, tem o bloco A, o bloco B. E aí, nesta nova situação, o que eu vou ter? Eu vou fazer um pouquinho mais rápido do que eu fiz o outro. Vou ter a força F, vindo aqui sendo aplicada no bloco B, para a esquerda. Então, teremos aqui a força F para a esquerda, aqui o bloco B, aqui o bloco A, teremos a força F. No momento que tiver o contato aqui entre A e B, vai ser transmitida a força do bloco B para o bloco A, e aí nós teremos aqui para a esquerda do bloco A a força de B em A, que não é a mesma força de B em A que tinha aqui em cima, por isso eu vou chamar de linha, porque aqui é uma nova situação, ok? E além disso, vai surgir um par-ação-reação, a partir desse contato, a força que o bloco B fez em A, vai gerar uma reação, que vai ser a força que o bloco A faz em B, que vai ter a mesma intensidade, a mesma direção, só que sentido oposto, e sendo aplicado no outro corpo. Então será aplicado no corpo B, para a direita, a força do bloco A sobre o bloco B, linha, e aqui a indicação do vetor.
Além disso, gente, a gente tem o seguinte, que essa força, o módulo da força BA', vai ser igual, por ser um par ação-reação, ao módulo da força de A em B', que a questão nos informou que é igual a F2. Tranquilo? E aí, gente, novamente, para ter uma facilidade nas informações que vão ser dadas, eu poderia escolher tanto o bloco A quanto o bloco B para utilizar a aplicação da segunda lei de Newton. Só que vai ser mais cômodo eu utilizar o corpo que tiver menor quantidade de forças. Então, eu vou fazer igualzinho aqui, ó, chamar isso aqui de módulo, e vou dizer que aqui é igual a F2. E aí vou aplicar a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Isso, aplicado ao bloco A, vai representar a força resultante aqui, F2 para a esquerda, igual a massa de A, que a gente viu, que é igual a 3m, vezes a nova aceleração que vai estar em jogo. E eu vou guardar essa equação aqui embaixo. Gente, agora vai ter que ter uma sacada da gente, que vai ser a seguinte. A gente percebeu que embaixo aqui a gente tem uma aceleração A', enquanto lá em cima a gente tinha uma aceleração A, porque a gente não tinha certeza de como que se daria a aceleração aqui, né, em relação à primeira e segunda experiência. A gente não pode dizer que elas são iguais, por enquanto. Mas agora a gente vai deduzir uma situação. Vamos pensar aqui novamente na primeira experiência, só que em vez de pensarmos nos blocos A e B separadamente, vamos pensar o seguinte, que nós temos aqui um blocão que é, digamos, o somatório do bloco A e B, ou seja, a massa do bloco A mais a massa do bloco B, e está sendo empurrada para a direita. Então nós temos aqui a força sendo aplicada, né, para a direita nos blocos A mais B, cuja massa vai ser igual a m mais 3m. Então, se eu aplicar a segunda lei de Newton para o conjunto AB, eu vou ter que força vai ser igual a 3m mais m, 4m, vezes aceleração. Isso para o experimento 1. Se eu fizer isso, o mesmo raciocínio para o experimento 2, eu vou pensar novamente num blocão grandão, né, que vai ser o bloco A mais B, só que agora eu vou ter uma força para a esquerda sendo aplicada, a mesma força, ok? E temos também a mesma massa, porque temos aqui m mais 3m, ou seja, aplicando a segunda lei de Newton, teremos que força é igual a m mais 3m igual a 4m vezes a linha para o segundo experimento. Só que aí, gente, olha só, se eu fizer aqui A em evidência, eu vou perceber que A é igual a F sobre 4m. E se eu fizer aqui no outro lado, a linha vai ser igual a F sobre 4m também. Daí eu chego à conclusão que A é igual a linha. Entenderam? Por que eu fiz isso, gente? Porque, logicamente, se a gente entender que nós temos aqui blocos separados, a gente fica em dúvida sobre qual vai ser a aceleração. Mas no momento que eu vejo a segunda lei de Newton sendo aplicada ao conjunto AB, ele só depende da força e da massa para saber a aceleração. Se a força e a massa é igual nos dois casos, a aceleração também será igual. A única coisa que vai mudar vai ser a direção dela. No primeiro caso vai ser para a direita, no segundo caso para a esquerda. Feito isso, gente, eu posso chegar agora e finalizar a questão, certo? Fazendo o seguinte. Eu cheguei à conclusão de que A é igual... Deixa eu voltar aqui, gente, só um momentinho. A é igual a linha. Então, se eu quiser fazer, como a questão quer que eu responda F1 igual sobre F2, qual vai ser esse valor? Eu vou pegar o valor de F1, vou botar aqui, F1 sobre F2 é igual. F1 a gente viu aqui da equação de cima, é igual a m vezes A. E F2 é igual a 3m vezes a linha. Acabamos de ver que A é igual a linha. Então aqui eu posso cortar em cima e embaixo, posso cortar aqui o m também, em cima e embaixo, e dessa forma teremos que F1 sobre F2 é igual a 1/3, e essa vai ser a resposta da questão, que vai se corresponder aqui à letra E. Então percebam, gente, que muito mais do que simplesmente chegar e dar a resposta pronta, rápida, eu poderia chegar em 2 palitos aqui e apresentar para vocês uma solução, como muitos outros professores fazem aí, que estão interessados em simplesmente chegar e mostrar para vocês a solução, a resposta da questão. Eu acho interessante fazer dessa forma, porque a questão fica um pouco maior, mas para pessoas que não têm conhecimento da teoria, começam a entender as nuances associadas à resolução da questão. E eu acho isso super positivo para a gente. E vocês, o que acham desse método? Vocês acham que é válido fazer dessa forma? Ou seria melhor apresentar esse tipo de questão rapidamente resolvido? Sem essas nuances, sem esses detalhes que vão agregando ali a teoria à prática nos exercícios, a aplicação. Fico aguardando de vocês os comentários sobre essa minha pergunta, para que eu possa fazer a aula que interessa a vocês. E peço para vocês também, deem o like se gostaram da resolução, deem o like, inscrevam-se, compartilhem esse material. Espero que vocês estejam aqui no canal sempre interagindo, para que peçam soluções novas, peçam teorias que venham a ser apresentadas e a gente consiga futuramente fazer lives e transmissões ao vivo, que a gente vai agregar muito mais valor ainda. Pessoal, então essa foi a questão da Mackenzie. Um abraço, até a próxima.